Oi, começando mais um vídeo, sexta-feira hoje, e hoje vai ser um dia típico de home office, um dia que eu vou passar o dia inteiro na frente do computador, trabalhando na frente do computador. E aí essa semana eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, pedindo sugestões de temas ou coisas que vocês gostariam que eu compartilhasse, falasse aqui no canal, e eu recebi muitas respostas, mensagens, pedindo para falar sobre organização e planejamento e rotina. Muitas perguntas sobre isso, até depois eu deixei uma outra caixinha pedindo perguntas mais específicas. E aí eu vou aproveitar que hoje vai ser um dia bem comum na minha rotina e vou responder durante o dia essas perguntas. E aí eu separei uma aqui para começar, que é: não consigo me organizar de jeito nenhum. Já tentei de tudo. Alguma dica? Antes de tentar resolver tudo, observa onde está o teu maior problema. É falta de rotina ou excesso de tarefas, ou tu esquece as coisas? Que a solução vai depender da causa. Então começa fazendo o mínimo necessário. Qual é o mínimo que eu preciso fazer para me sentir satisfeito com o meu dia? E aí começa a tua organização com as coisas essenciais. Um lugar para anotar as tarefas, um calendário para te colocar os teus compromissos e um momento do dia para você conseguir revisar tudo isso. Porque se você tentar aplicar demais de uma vez só, não vai durar. E se organizar precisa ser automático e não uma decisão que tu tem que fazer diariamente. Então você precisa criar gatilhos também para isso. Por exemplo, revisar a agenda no começo do dia, ou separar um horário, como eu faço no final do dia, para rever e planejar o próximo dia. Organização não é sobre criar um sistema perfeito e esperar que ele funcione sozinho. Você precisa revisar constantemente o que tá dando certo, o que não tá dando certo. E aí, já emendando uma outra pergunta relacionada a isso, é como usar o Notion de verdade de forma prática. Não consigo colocar no dia a dia. E aí a resposta também é um pouco parecida, que eu acho que o maior erro ao usar o Notion ou qualquer outra ferramenta de organização é querer que ela resolva toda a tua vida antes de você entender como que a tua vida funciona. E aí a gente começa criando várias categorias e todo um template lindo e uma estrutura toda refinada, mas daí na prática nunca abre o Notion. Então, primeiro, simplifica. E você pode até usar um template, né? Mas o importante é que você vá ajustando conforme as suas necessidades reais. Eu tenho um momento do dia, né? Que é no final da tarde, geralmente, que eu reviso as minhas tarefas pro próximo dia, planejo o próximo dia, mas pra falar a verdade, como eu trabalho na frente do computador, o meu Notion tá sempre aberto aqui. Então, quando eu sento para trabalhar, a primeira coisa que eu faço já é abrir ele, já ver o que eu tenho de tarefa planejada pro dia. Se eu preciso anotar alguma coisa, eu anoto aqui. Os planejamentos dos meus conteúdos eu faço aqui, roteiro eu faço aqui. Toda a minha vida está aqui. E aí, mais uma pergunta, então, agora relacionada à rotina, as coisas que eu faço, que é: você tem dias separados para fazer cada coisa? E mais ou menos, na verdade sim, mas sem rigidez. Eu organizo, né, a minha rotina usando o calendário e a técnica de time blocking, que nada mais é que criar blocos de tempo no calendário para cada atividade, mas eu também deixo espaço para ajustes, porque a vida raramente segue um planejamento perfeito. Então eu prefiro ter esse equilíbrio entre ter uma estrutura e ter uma flexibilidade. Tem tarefas que exigem uma constância e exigem dias fixos, então os treinos segue uma lógica semanal, né? As corridas, a academia já tem lá o seu horário, normalmente o mesmo horário, a não ser que aconteça alguma coisa e eu precise fazer em um horário diferente. A criação de conteúdo, por exemplo, eu posto sempre todo domingo, então eu preciso, antes de domingo, gravar, editar, e se é alguma publicidade, preciso enviar para aprovação para o parceiro, para a marca. Então eu também preciso ter uma organização antecipada em relação a isso. E aí tem tarefas mais variáveis que eu encaixo conforme a demanda. Algumas semanas exigem mais de algum projeto específico, às vezes de um próprio vídeo, a edição demora mais, gravação demora mais, então eu ajusto
do resto. Tem dias que eu estou mais mentalmente cansada e aí eu redistribuo, né, as tarefas que podem ser redistribuídas, que são mais flexíveis para outro momento. Tem dias que o foco é mais no trabalho criativo, como gravar, ou talvez escrever um roteiro, ou até mesmo editar um vídeo. Tem outros que eu priorizo estudar mais alguma coisa, aprender alguma coisa. E tem outros que é para resolver pendências, né, e tarefas burocráticas e operacionais. Normalmente eu começo a semana fazendo isso, na segunda-feira, respondendo e-mails e mensagens e pagando contas que tem que pagar, emitir nota. E aí no início da semana eu também já penso no vídeo que eu vou gravar. Às vezes eu já tenho isso planejado, porque eu já tive ideia, e no começo do mês eu também faço planejamento, então eu já tenho alguma ideia, eu tento desenvolver essa ideia, às vezes escrever roteiro para isso. E aí eu defino na agenda o dia que eu vou gravar. E aí também vou tentando encaixar meus outros projetos, né, como o aplicativo, e programar nesses blocos de tempo. Às vezes eu também me enrolo, gente. Não é que sempre sai tudo perfeito, não, tudo organizado. Às vezes eu acumulo coisas ou eu faço um planejamento muito otimista e aí não dá tempo de fazer as coisas. Eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar mais. E outras vezes eu procrastino também, porque ninguém é de ferro. Mas assim a gente segue ajustando, né? Sempre ajustando. Eu vou falar mais sobre isso ainda nesse vídeo, sobre procrastinação, sobre dias ruins e o que fazer. Aí hoje eu tenho algumas prioridades para fazer primeiro, algumas tarefas importantes. Eu terminei de editar ontem o vlog que eu posto domingo, mas eu preciso enviar ele para aprovação, porque é um vlog que tem uma menção, né, uma inserção de uma publicidade de uma marca. Eu vou enviar para aprovação. E aí eu preciso finalizar também a descrição do vídeo, a capa do vídeo, deixar ele agendado certinho para domingo. Fora isso, eu também preciso criar um roteiro para uma publicidade que eu fechei no Instagram. E eu também queria adiantar o próximo vídeo da semana que vem, pensar no que eu vou gravar, criar uma estrutura, né? Porque semana que vem a gente vai tirar uns dias off, então eu preciso adiantar as coisas. Idealmente, né, eu tenho lá na minha agenda um tempo de foco para trabalhar no aplicativo, mas como eu tenho essas outras demandas que acabaram surgindo, provavelmente eu não vou conseguir fazer isso hoje. Mas aí também, se eu consigo adiantar bastante coisa, sobra mais tempo na semana que vem para programar, para fazer, para trabalhar nesses outros projetos. Mas é isso, então eu vou tentar focar aqui um pouco para ver se sai alguma coisa. Tomando meu cafezinho pré-treino, e aí vou aproveitar para responder mais umas perguntas. E a primeira é: como ser tão disciplinada? E eu acho que a visão tradicional de disciplina, ela é meio distorcida. Quando a gente fala em pessoa disciplinada, às vezes a gente imagina uma pessoa ultra focada, que acorda às 5 da manhã todo dia e nunca procrastina. Mas eu acho que a disciplina, na real, ela tem muito mais a ver com estrutura. Então tem algumas coisas que eu faço, algumas estruturas e sistemas que eu sigo pra tentar ser mais disciplinada, digamos assim. A primeira delas é criar um sistema que me ajude a eliminar a necessidade de decidir. Se toda vez que tu vai treinar, tu tem que se debater contigo mesmo se tu vai ou não, a chance de desistir é muito maior. Então, a gente precisa tirar essa decisão da jogada, definir os dias que tu vai treinar, até os horários que tu vai treinar, deixar separada a roupa que tu vai usar, porque quanto menos fricção, melhor, menos chance de tu desistir. A outra coisa é tornar o início dos hábitos, das tarefas, tão fácil que é ridículo tu não fazer. Ninguém começa um hábito no nível já avançado, todo mundo começa aos poucos de algum lugar. E eu geralmente não penso, eu tenho que ir lá fazer o melhor treino da minha vida, o treino inteiro. Ou eu tenho que produzir por 6 horas seguidas. Eu sempre penso no primeiro passo que eu tenho que fazer
para aquela coisa. Eu tenho que sentar ali no computador por 5 minutos para começar a produzir. Eu vou vestir a roupa e sair de casa até a academia. Porque o cérebro precisa desse empurrãozinho para começar no modo certo. E a outra coisa é aceitar que a disciplina também oscila, porque tem dias que tu vai falhar, inevitavelmente. A diferença é que eu sempre tento voltar no dia seguinte. Eu acho que a falha só vira um problema mesmo quando um dia ruim faz com que tu invalide todo o progresso. Então, é sobre estruturar a tua vida e a tua rotina de uma forma que facilite você a fazer o que precisa ser feito. E eu também acho que a disciplina, ela não é um traço fixo que algumas pessoas têm e outras não. Eu acho que é um músculo que você fortalece ao longo do tempo, desde que você continue sempre fazendo, né? Sempre se mexendo. E aí uma outra pergunta também relacionada um pouco com isso é como criar hábitos que realmente duram. Eu acho que o maior erro na hora de criar novos hábitos é tentar mudar tudo de uma vez. A gente decide que vai acordar às 5 horas da manhã, meditar, treinar, estudar 2 horas por dia, ter uma alimentação impecável, tudo de uma vez, e daí em uma semana a gente tá exausto já, e aí já desiste de tudo. Então, vamos começar aos poucos. Como eu falei da questão da disciplina, tornar o hábito fácil no início. Se eu quero começar a ler, eu não preciso começar lendo 30 páginas por dia, eu posso começar lendo 5 páginas por dia. O importante quando a gente está começando não é a quantidade, e sim criar essa identidade de eu sou uma pessoa que lê todos os dias. Outra coisa que sempre é muito indicado na questão, né, de construir novos hábitos é ligar esse novo hábito a alguma coisa que você já faz. Porque o nosso cérebro ama padrões e talvez tu tentar começar alguma coisa isolada, ele vai se perder. Mas se tu encaixar em algo que tu já faz na tua rotina, que já é automático, fica mais fácil de tu seguir. Então, por exemplo, você já toma café da manhã, e se você tiver tempo, né, você pode aproveitar e ler 5 minutos no café da manhã, depois do café da manhã, antes do café da manhã. Mas criar, né, esse gatilho. E aí tem a questão de eliminar ao máximo possível as barreiras. Então, se eu quero correr de manhã cedo, eu já deixo as coisas preparadas na noite anterior. A minha roupa já tá separada, o meu tênis já tá separado, eu só preciso me vestir. E se eu quero beber mais água, minha garrafa tá sempre cheia ou tem garrafas espalhadas pela casa para facilitar, porque quanto mais fácil for de iniciar um hábito, maior é a chance dele durar. Outra dica é criar regras flexíveis para tentar não quebrar o hábito, porque o problema não é perder um dia, é perder 2 ou 3 e aí transformar isso num padrão. Eu não me lembro se eu vi no vídeo do Ali ou se foi no vídeo do Matt D'Avella que ele tem essa regra, que ele nunca falta 2 treinos na sequência. Então pode faltar um, mas daí no outro dia ele vai. Isso considerando, né, que não tem nenhum imprevisto na tua vida, se não tá doente, alguma coisa aconteceu, enfim, dias normais. Então, tá sem tempo pra treinar, não deu pra treinar? Faz um alongamento, 10 minutos em casa, só pra manter o hábito de se movimentar. Se não deu pra estudar, como tu tinha planejado, por 1 hora, lê algum resumo, algum texto, algum artigo. O importante é manter a constância, nem que seja no nível mínimo. Então eu acho que criar hábitos duradouros é sobre tornar o caminho tão fácil e automático que seguir a rotina é mais simples do que quebrar. No fim, não fui treinar, né? Rolou uma falha de comunicação aqui em casa. Eu fiquei esperando o Marcelo pra ir treinar, porque geralmente a gente sempre vai no mesmo horário, mas ele decidiu que não ia treinar e esqueceu de me avisar. E aí, quando eu vi, já era 11h30, aí
resolvi não ir também, porque tem outras coisas pra fazer. E pra não deixar de treinar, eu fiz 30 minutinhos, 40 minutinhos, acho que deu de bike. Então, foi isso o treino de hoje. E aí, tô aqui me preparando então para a tarde de trabalho. E me perguntaram se eu me arrumo todos os dias pra trabalhar de casa. E sim, pelo menos minimamente, trabalhar de casa pode virar um buraco sem fundo. Se você fica o dia inteiro de pijama, aí fica, mistura, né, o trabalho com a vida pessoal. E aí quando você já chegou de noite, você tá do mesmo jeito ainda. Então eu gosto de criar essa transição, sabe, do horário de trabalho, de ficar minimamente apresentável. E aí, normalmente eu faço uma skincare, né? Eu não uso muita maquiagem, mas uso um protetor com cor, e aí blush, gel de sobrancelha, um lip balm. Inclusive, eu não sei se tá dando pra ver no vídeo, eu espero que não. Mas a minha boca ficou toda machucada da corrida. Eu tenho o péssimo hábito de morder a boca. E aí, no fim de semana, né, que eu corri 21 km, ela já tava machucada. Mas eu acho que por causa do vento e do sol, ficou pior ainda. Eu esqueci de passar um protetor labial com proteção solar. Mas enfim, eu gosto de me arrumar um pouco e eu sempre troco de roupa, mesmo que seja pra algo confortável. E aí já muda a mentalidade, né, do modo descanso para o modo trabalho. Eu gosto de fazer esses rituais, assim, de preparação pra começar a trabalhar. Esse ritual de me arrumar, ou fazer um café, arrumar meu espaço de trabalho também, às vezes fica bagunçado, né, de um dia pro outro. Aí eu deixo organizado antes de sentar e começar de fato a trabalhar. Pelo menos pra mim, isso influencia na minha clareza mental. Então, resumindo, eu me arrumo sim, mas não é nem pros outros, é pro meu cérebro entender a diferença de estar em casa e estar trabalhando em casa. E o meu me arrumar não leva mais do que 5 minutos, porque eu sou muito básica. E aí eu sempre escolho pelo básico, pelo fácil, pelo prático. Eu tô com o mesmo modelo de shorts que eu tava antes da Insider, é o Motion Shorts, só troquei de cor. E tô com esse top da Insider, que é o Perfect Top, muito confortável, básico, combina com tudo. Todas as minhas roupas no meu guarda-roupa combinam entre si. E é por isso que eu gosto tanto dessas roupas da Insider, porque além delas serem confortáveis, elas são muito versáteis. Eu tô pronta pra trabalhar home office, mas eu posso ir treinar com essa roupa. Eu posso ir na padaria, eu posso sair. Se eu colocar uma camisa e um tênis aqui, já vai dar outra cara. Aqui a gente é básica, gosta do básico, mas com estilo também, né? Coloquei uma camisa e um tênis, já deu outra cara pro look. E aí, se colocar um óculos, tá completo. E aí, ainda tá rolando promoções do mês do consumidor na Insider. Tem vários preços especiais e promocionais. E usando o meu cupom, que é Kelly Duarte, os descontos podem chegar até 35% off. Eu vou deixar o link aqui na descrição e acessando pelo meu link, o desconto já vai ser automaticamente aplicado no carrinho. Eu vou pegar a minha sobremesa antes de sentar para trabalhar, que vai ser uvas congeladas, e vou aproveitar para responder mais uma pergunta, que é como evitar cair no ciclo de começar algo com tudo e desistir depois de algumas semanas. Eu acho que a resposta, na verdade, é bem parecida com como manter um bom hábito, né? Como manter hábitos duradouros. E eu acho que muita gente desiste porque começa algo novo no modo empolgação total. E aí, uma boa dica, uma boa regra prática para isso é começa com metade do esforço que tu acha que tu pode dar. Se você acha que consegue estudar por 2 horas por dia, começa estudando uma. Porque o objetivo é que você consiga criar algo que é sustentável. E a outra dica que eu acho que eu já falei também é criar um piso mínimo pro hábito. Nos dias que dá bom, você faz o que é o ideal. Nos dias ruins, você faz o mínimo. Isso mantém o hábito vivo
E evita que ele morra nos dias que as condições não estão tão perfeitas assim. Não deu pra fazer o treino todo? Faz o treino pela metade. Não vai dar pra fazer todas as tarefas que tu queria? Escolhe as 3 mais importantes e prioriza isso. Outra coisa importante também que eu acho que eu ainda não falei é adaptar o hábito ao longo do tempo. Muita gente desiste porque tenta seguir exatamente aquilo que tu planejou, que tu idealizou no início, mesmo que agora já não esteja mais funcionando. Mas a vida muda e os nossos hábitos eles precisam mudar junto também. Então você planejou que ia treinar de manhã cedo, mas não tá conseguindo, não tá rolando, então quem sabe testa treinar à noite. Você quer estudar, mas 2 horas parece muito tempo, você não consegue ainda focar por todo esse tempo. Então você pode dividir em blocos menores ou usar o Pomodoro. E uma das coisas que eu acho que ajuda a não desistir é o foco no processo. Se você focar só no resultado final, você sempre vai sentir que ainda não chegou lá. Mas quando você está focando no processo, você sente que já está vivendo aquilo agora, no presente. A melhor sobremesa que existe. Se você ainda não provou, prove. Uva congelada. Tô gravando. Essa casa tá o caos. E a gente vai fazer uma pausa para o lanche. Pão que não tá no meu lanche. Meu lanche é whey. Mas como amanhã eu vou correr, né? Desculpa do corredor. A desculpa de todo corredor é que pode comer pão à vontade. Marcelo que vai fazer pra mim meu pão. O que eu vou fazer? Meu pão, meu ovo. Serviço ao ovo. Pão com ovo. Me perguntaram como faz pra focar e não procrastinar. Responde essa. Viu? Eu tô pensando na resposta e já tô largando o sal dentro da geladeira. Claro, pergunta é essa? Como focar? E não procrastinar. O que funciona pra mim, deixa eu pensar, é botar um timer, né? Eu peço pra Alexa o tempo que eu quero focar em alguma coisa. Ah, quero focar 30 minutos, quero focar 1 hora. Aí eu ponho o timer, que daí eu sei que... Pra mim funciona assim, eu sei que, tipo, não, eu me comprometi que eu vou fazer 1 hora. E eu sei que ela vai me avisar daqui a 1 hora. Então nem precisa eu não se fico com medo preocupar, assim, eu vou trabalhar demais. Nem de menos. É o negócio aquilo que o Cal fala de mudança de contexto, tentar cuidar da mudança de contexto. Então, eu tento fazer os blocos em que eu vou trabalhar com uma coisa só. Eu vou codar. Fazer code review, vai resolver um problema. Idealmente, eu vou tentar ao máximo não abrir o Discord, não abrir o Slack para ver mensagem. Claro, às vezes tem dias que, sei lá, tá com algum bug ou a gente fez um deploy importante em produção que a gente tem que estar ligado no Slack, no Discord, mas geralmente eu tento, nos momentos que eu tô fazendo foco e daí esse é uma coisa que também me ajuda a ter o timer da Alexa, porque daí eu sei, não, depois que tocar o timer, aí eu vou fazer uma pausa e daí depois eu checo as notificações. Né? É que a gente não trabalha o tempo todo focado, né? A gente faz blocos de foco, mas tem outros momentos do trabalho que a gente tá fazendo tarefas que não tá conversando com pessoas, resolvendo outras coisas. Quando essas coisas mais responder, tipo, normalmente eu já incluo, checar e-mail, responder meio que no mesmo contexto de comunicação, né? Outra coisa que funciona pra mim é a lista de tarefas, né? Porque daí eu sei que alguém me pediu pra fazer uma coisa. Eu anoto ali e eu sei que... Não vai esquecer, eu não vou esquecer. Né? Porque senão vai se perder. Senão tu fica fazendo uma tarefa e tu fica pensando, eu tenho que lembrar de responder fulano.
Às vezes nas tarefas eu ponho responder fulano, porque às vezes eu checo as mensagens, mas eu não, por algum motivo não quero responder naquela hora, eu preciso ver alguma horário que eu esteja com um pouco mais de tempo, porque eu vou ter que pensar na resposta, eu ponho lá, responder fulano, que daí eu sei que, porque como eu já fui lá no Slack, já visualizei, ele já não está mais marcado que... Pode esquecer. Aí eu ponho na lista de tarefas. Então, para mim ajuda Eu faço muito. isso com o e-mail também. Às vezes visualizo o e-mail, não vou responder na hora, eu anoto. Responder tal e-mail. Sim. Porque, né, não fica mais na caixa de entrada ali. E tem que treinar, né? Treinar o foco. Eu É uma coisa que a gente... Pomodoro, que era 25 minutos, e agora eu consigo fazer focos maiores. É uma coisa que a gente desenvolve realmente. Tu não vai conseguir sentar ali. Hoje vou ficar um foco de 1 hora codando sem parar. É difícil. E também tem a questão dos 5 minutos lá, né? Que começar a fazer... Eu não falei isso, eu acho, já nesse blog, mas sim. Principalmente começar a fazer uma coisa por um tempo que depois dá aquele empurrãozinho pro teu cérebro. Porque, por exemplo, a gente tem o nosso projeto que a gente, do aplicativo. Né? Eu tenho que trabalhar nele em horas vagas, né? E aí, nas horas vagas, geralmente está cansado, por exemplo, no fim de semana. No fim de semana não é sempre que eu estou motivado para sentar lá e programar. Mas aí eu penso, não, eu quero fazer isso hoje, eu vou fazer por 5 minutos. E geralmente passa mais tempo. Aí geralmente tu fica mais tempo, então... É outra coisa que funciona. Meu lanche hoje: pão com ovo e queijo e uma água com gás, que eu preciso ficar hidratada pra correr. Voltei pra minha mesa, vou trabalhar mais um pouco, eu acho. Até agora eu consegui finalizar o vídeo, né? Eu subi pro YouTube, agendei, coloquei descrição, título, capa, enviei pra aprovação e comecei os roteiros dos outros conteúdos que eu tenho que fazer, que eu tenho planejado, mas não consegui terminar porque eu tive que fazer outras coisas também, responder e-mails. Mas, ok. Mas eu queria acrescentar mais uma coisa em relação à procrastinação que a gente não falou, que é que não existe não procrastinar, né? Tem dias mais produtivos, outros menos, e todo mundo adia algumas tarefas em algum momento. Então, ao invés de sempre lutar contra isso, é criar os mecanismos para sair desse ciclo mais rápido, que foi as coisas que a gente falou, né? Os blocos de tempo, começar a fazer tarefa, enfim. A procrastinação, ela geralmente não é preguiça, e sim uma fuga, porque o nosso cérebro, ele quer evitar o desconforto. Ele vai querer evitar a tarefa chata, ou a tarefa difícil, ou fazer uma coisa que tem uma chance de dar errado. E aí, a nossa solução automática para essa fuga é procrastinar, né? É ir para as redes sociais, é fazer qualquer coisa que tire esse incômodo momentâneo que a gente está sentindo. O problema é que quanto mais a gente evita, maior é o peso mental dessa tarefa e maior é a chance de a gente continuar adiando. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei uma vez sobre isso, sobre procrastinação, com algumas dicas que eu li no livro do Ali, né, que é o Produtividade do Bem, acho que é assim o nome em português. E ele dá várias dicas em relação a isso também, em relação à procrastinação. Mas o que ele fala, basicamente, é que quando uma coisa parece difícil, você tem que quebrar essa coisa em pequenas coisas para facilitar o começo. E uma outra coisa que eu também faço bastante, e que também o Ali falou isso no livro dele, também uma dica dele, é planejar a tarefa no dia anterior, ou ter clareza, pelo menos, do que tu vai fazer. Se a gente senta para trabalhar ou para estudar sem ter um plano específico, geralmente a gente vai ficar perdidos. Então, antes de começar, tu vai fazer um foco, tu vai sentar para trabalhar ou estudar, é já pensar, já definir qual o problema que tu vai resolver. E isso vai te dar uma direção e vai te dar mais clareza, né, de por que tu tá fazendo aquilo. E se foi um dia ruim e você procrastinou mais do que deveria, como acontece várias vezes com todos nós, tá tudo bem, é só não ficar se culpando e voltar para a tarefa depois ou no outro dia, porque ninguém é focado 100% do tempo. E agora, mudando de assunto um pouco, eu falei nos meus vídeos de planejamento que um dos meus objetivos desse trimestre era criar uma comunidade, ia usar o Discord para isso, criar um servidor no Discord. E finalmente temos o Discord.
Eu acabei não falando no vídeo e eu deixei no comentário fixado de um vídeo retrasado, eu acho. Compartilhei lá no meu Instagram também e vou deixar registrado aqui. O Discord, para quem não conhece, é tipo um chat, mas é mais completo. É um aplicativo onde você pode criar servidores, como se fossem grupos, e aí entrar em canais de voz, mandar mensagem, interagir de várias formas, como uma comunidade mesmo. E então a gente criou o servidor aqui com alguns canais pra gente falar sobre vários temas: organização, programação, criação de conteúdo, enfim, várias coisas. Tem os canais de voz ali pra gente entrar também. Então, se você curte trocar ideias sobre esses assuntos, sobre outros assuntos, entre no servidor também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Sextou oficialmente, encerrando meu dia de trabalho. Tô cansada hoje. Isso que eu nem treinei, meu dia não foi tão puxado assim, mas acho que é o acúmulo, né? O acúmulo da semana, sexta-feira. A gente já tá chegando, né, no limite. E confesso que o meu corpo sentiu bastante a corrida de domingo. Eu tô até agora tentando voltar ao meu ritmo. Mas foi porque eu corri forte, né? Porque fiz bastante força. E aí, antes de encerrar, então, vou responder as últimas perguntas. Tiveram várias perguntas, né? Eu selecionei algumas, então se eu não respondi, se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários também, que eu volto para responder, ou a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. E aí me perguntaram o que fazer nos dias ruins. E eu acho que o primeiro impulso de um dia ruim é a gente querer tentar consertar, né? Mas aí o que acontece é que a gente entra num ciclo de autocobrança que só piora as coisas, e o nosso cérebro não foi feito para trabalhar em alta performance o tempo inteiro. E a gente subestima o impacto disso, eu acho. Então, nos dias ruins, acho que tem 3 coisas que me ajudam. A primeira é reduzir a exigência, que é o que eu já falei um pouco também. Então, não tá dando para ser produtivo, não tô conseguindo, eu vou fazer o mínimo possível mesmo. Aceita que aquele não vai ser o dia. Não vai ser o dia de tomar decisões importantes, não vai ser o dia de ser super criativo, render e fazer várias tarefas. E os dias ruins também passam, então assim como eles vêm, eles também vão. Outra coisa que eu gosto de fazer é criar uns mini rituais de reset, porque eu sou a favor dos rituais, né? Então tive um dia difícil, não saiu como esperado. No final do dia eu gosto de vou tomar um banho, vou pegar um livro, vou assistir um vídeo que eu gosto, um vlog. Essas pequenas coisas, sabe? Pra tentar mudar a energia do dia. Às vezes eu tô tão cansada ou, sei lá, desanimada que eu não tô com vontade de nem ler. O que eu faço mesmo é colocar uma série, comfort, fazer uma pipoca e terminar o meu dia assim. E a última coisa eu acho que é tentar evitar alimentar esse ciclo ruim. Os dias ruins, eles adoram se multiplicar quando a gente começa a reforçar essa narrativa de que tá tudo dando errado. E na verdade não é, né? Na verdade é um dia ruim, então vamos aceitar esse dia ruim. Ele existe, mas ele não é a nossa vida inteira. Então é isso, eu vou descansar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto de fazer esse formato de perguntas e respostas um pouco mais dinâmico. Eu acho que fica legal, eu gosto de assistir assim. Então espero que vocês tenham gostado também. E eu também gosto de fazer esses vídeos de perguntas e respostas mais temáticos, então por isso que eu escolhi as perguntas mais parecidas, assim, relacionadas ao mesmo assunto. E eu sempre peço sugestões lá no meu Instagram de temas, né? Eu já fiz sobre programação, sobre produção de conteúdo, então me deixe sugestões aqui também de outros temas que eu posso fazer esse tipo de vídeo. Obrigada por assistir e até o próximo.